olharmos a palavra de Deus, Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, diz bem assim: no primeiro dia da semana, Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, eles foram ao sepulcro levando as essências aromáticas. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram perplexas com isso. Então apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Só até aqui. Eu queria que você fechasse teus olhos e orasse comigo. Senhor Jesus, mais uma vez nós oramos nessa noite, agradecidos pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando a Tua palavra. Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ser curados, nós precisamos buscar as coisas certas no lugar certo. Nós precisamos de uma orientação do Senhor. Por isso, nesse dia de Páscoa, nesse dia de Pessach, nesse dia de passagem, que seja marcado pela nossa vida de homem pecador para uma vida de homem que caminha, e de um homem pecador para um homem santificado em Cristo, que caminha para viver uma vida santa para a glória do Teu nome. Que seja uma noite de passagem do velho homem para o novo homem, de um novo tempo, do velho tempo para um novo tempo, de um tempo de medo para um tempo de alegria, de um tempo de tristeza para um tempo de alegria, de um tempo de enfermidade para um tempo de cura. Que seja um tempo de passagem, de um tempo de desesperança para um tempo de esperança, de um tempo de infrutíferos para um tempo de frutíferos, para a glória do Teu nome. Que essa seja a noite da passagem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, hoje é um domingo de Páscoa e acho que todos que estão me assistindo, se você não sabe, fique sabendo a origem da Páscoa, ou a origem do Pessach. Como diz o original, a origem da Páscoa tem início no Êxodo capítulo 12, quando o próprio Deus faz uma convocação aos filhos de Israel que estavam habitando na terra do Egito, e quando, depois de Deus enviar as 9 pragas, prestes a sair da terra do Egito, Deus envia mais uma praga, que é a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Então, quando Deus dá o início ao Pessach, ou a Páscoa, em Êxodo 12, o próprio Deus estava convocando os filhos de Israel para viver um novo tempo. E essa convocação divina, ela vem trazendo algumas instruções, e essas instruções estão no Êxodo 12, e essas instruções basicamente diz assim, que cada família deveria sacrificar ou ter um cordeiro macho sem defeito, e esse cordeiro precisava ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro precisava ser passado nos umbrais das portas, para que pudesse ser alcançado essas famílias pela proteção, não só as famílias, como também os filhos ou os primogênitos. Nesse dia, a orientação divina foi: olha, vocês, além de ter um cordeiro, além de derramar o sangue desse cordeiro, ainda de pegar o sangue desse cordeiro e aspergir sobre as portas da casa, ou sobre os umbrais das portas, além de ter toda essa orientação, Deus continua dando uma orientação aos hebreus. Deus fala bem assim: olha, vocês não podem comer nesse dia pão fermentado e
e se preparam, coloquem suas vestes, coloquem suas roupas e se preparam, porque vai chegar o dia da saída, vai chegar o tempo de saída. Então, basicamente, Deus dá algumas orientações e eu vou resumir de novo para você entender. Deus disse: olha, pega o cordeiro macho, sacrifica ele e o sangue dele passa nos umbrais das portas. E a segunda orientação para esse povo de Êxodo 12, ou para o povo hebreu, diz: olha, vocês não podem comer pão com fermento, vocês não podem comer pão fermentado. E se preparam, ficam preparados, coloquem as suas roupas, fiquem prontos, porque o tempo de partida será logo. Então estejam preparados. Então logo o Pesach, ou a Páscoa, fala da libertação do povo hebreu, da escravidão do Egito. O Pesach, então, ou a Páscoa, fala da passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade, de um tempo de morte para um tempo de vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo disse que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo um mundo. Então, no Antigo Testamento, o cordeiro morto com sangue aspergido na casa, sabe, é símbolo de uma passagem, de um tempo em que o anjo da morte iria passar por cima. Por isso é o Pesach, passagem por cima. Por isso é o Pesach, passagem. Então, no Antigo Testamento, o cordeiro morto e o seu sangue aspergido nos umbrais, estava dizendo: olha, quando o anjo da morte passar, ele vai passar por cima, ele vai apenas passar, porque aonde estiver o sangue desse cordeiro aspergido, haverá proteção e o anjo da morte não vai poder tocar nessa casa. Esse é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo chega falando que Cristo é a nossa Páscoa e que Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava olhando para isso e dizendo assim: olha, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus. No Novo Testamento, Cristo é o Cordeiro vivo. No Novo Testamento, Cristo é o sacrifício inocente. No Novo Testamento, Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados, morreu para que nós pudéssemos ter vida. As nossas transgressões, as nossas iniquidades estavam sobre Ele, no madeiro, e pelas suas pisaduras nós aqui no Brasil somos sarados. Então, quando eu falo de Páscoa, eu não só falo de passagem, mas eu também da passagem do povo hebreu para um tempo de vida, mas eu também falo de nós aqui hoje. Eu falo do Brasil, eu falo de você que está me ouvindo, eu falo de todos nós que estamos aqui nesse culto, eu falo da igreja de Jesus. Eu falo que esse é um tempo a Páscoa, ele remete-nos para um tempo de passagem de uma vida de pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, na verdade, esse é um dia maravilhoso. Esse é o dia em que o domingo de Páscoa, quando você entende domingo de Páscoa, você deveria olhar assim: olha, esse é o dia em que a morte acordou mais fraca. Esse é o dia em que a morte acordou mais fraca, porque a história da Páscoa não termina com um funeral, mas a história da Páscoa termina com um festival, termina com uma alegria. Então, aqui ela não exige aplausos, mas a Páscoa exige a nossa fidelidade. Ela não exige os nossos cumprimentos, mas ela exige a nossa redenção, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Então, se no Antigo Testamento a Páscoa simboliza ou significa pular além da marca, ou passagem por cima, mas também fala de poupar, o sangue do cordeiro morto nos umbrais das portas, o sangue aspergido trazia proteção depois de receberem uma instrução. Então preste atenção no que eu vou falar. Depois de uma instrução que Deus deu, qual a instrução? Eu vou repetir para que você seja e fique bem claro isso na tua mente.
no Antigo Testamento, o livramento e a proteção viria depois do povo ouvir uma instrução e viver essa instrução. E no Antigo Testamento a instrução deveria, olha, peguem o cordeiro, esse cordeiro vai ser morto. Isso fala do cordeiro e o sangue aspergido nas portas. Então, se você fizer o que Deus está falando, se você fizer o que eu estou dando instrução, se você fizer a minha instrução, se você cumprir a minha instrução, se você cumprir um princípio que eu estabeleci, se você fizer isso, você vai ter proteção. Então Deus estava falando, olha, vocês vão cumprir as minhas orientações, e eu vou cumprir com a minha palavra, que é te dar proteção. Então o sangue do cordeiro morto nos umbrais, o sangue aspergido, traria proteção para o povo. Deus deu uma instrução, e se o povo obedecesse, o povo viveria essa proteção. Então eu queria que você já escrevesse uma mensagem para alguém, dizendo assim, olha, lembre-se, a obediência traz proteção. A obediência traz proteção. Então deixa eu te explicar uma coisa. Então, eu estou falando que quando o destruidor passasse por aquela terra, em Êxodo 12, quando o destruidor passasse por aquela terra, ele não iria matar os primogênitos, ele não iria meter o pé na porta e entrar para dentro das casas, ele não iria destruir as famílias, ele não iria roubar as famílias, ele não ia trazer medo para as famílias. Por quê? Porque essas famílias estavam debaixo de uma orientação divina, e quem caminha debaixo de uma orientação divina tem a proteção divina também, porque a obediência a Deus nos traz proteção divina. E a bem verdade é que quando se fala de Páscoa, eu gosto de pensar assim, que quando se fala de Páscoa, nós não deveríamos pensar na Páscoa só no domingo de Páscoa ou uma vez por ano. Na verdade, nós deveríamos lembrar desse tempo da Páscoa todos os dias. Todos os dias nós deveríamos viver e olhar para o verdadeiro significado da Páscoa. Porque assim como Deus libertou os hebreus da escravidão e trouxe proteção, assim como Deus deu uma orientação, assim como Deus deu uma instrução, assim como Deus deu uma orientação para o povo hebreu e os libertou da escravidão e trouxe proteção, Deus em Cristo quer nos libertar da escravidão do pecado, mas não só libertar a igreja, libertar eu e você da escravidão do pecado, mas Ele também quer nos dar proteção. E é por isso que Ele disse que Ele mesmo enviou o seu Filho, o Cordeiro vivo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a regra não muda no Novo Testamento. Deus deu o Cordeiro é morto, e aonde o sangue do Cordeiro tiver aspergido, porque agora quando Deus olha lá de cima, Deus não olha para eu e você com as vestes sujas de pecado. Deus olha lá de cima e vê eu e você com as vestes salpicadas de sangue. Sangue de quê? Sangue do Cordeiro do Cordeiro vivo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que quando Paulo escreve a 1 Coríntios capítulo 1, ele diz assim, olha, eu vos escrevo, eu apóstolo, chamado pela vontade de Deus, eu escrevo à igreja de Corinto, aos santificados, ou seja, aos lavados, aos purificados, aos que tiveram as suas vestes trocadas, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para viver uma vida santa. E eu só consigo viver uma vida santa, eu só consigo viver uma vida cheia da graça, cheia do favor de Deus, quando eu recebo a instrução de Deus, eu aplico essa instrução no meu coração. E quando eu aplico essa instrução no meu coração, eu não só vivo essa vida aqui, mas eu tenho garantia da vida eterna. Eu não só tenho proteção aqui, mas eu tenho proteção em todos os lugares, porque Ele disse que se eu obedecesse, se eu guardasse, se eu vivesse, se eu refletisse, se eu fosse justamente aquilo que Ele dissesse, aquilo que Ele disse que eu deveria ser, se eu cumprisse os seus mandamentos, se eu cumprisse as suas orientações, eu teria proteção. E logo aquele que é protegido por Deus também é alcançado pelas suas promessas. Então o sangue de Jesus, mediante a obediência, traria proteção e traz proteção.
trouxe proteção não só para o povo hebreu no Êxodo, como também o sangue de Jesus, mediante a nossa obediência, traz proteção a nós, a nossas casas e aos nossos filhos. Você pode dizer amém? Só que a gente esquece disso. A gente esquece quando nós estamos vivendo em um tempo justamente como esse tempo de pandemia mundial. Nós esquecemos porque Ele disse que estaria conosco, Ele disse que nos daria proteção, Ele disse que nos daria um projeto, Ele disse que nos daria um direcionamento. Nós esquecemos de tudo isso, nós esquecemos das promessas de Deus, nós esquecemos da promessa de Deus, porque nós facilmente olhamos e enxergamos e ouvimos aquilo que Ele não disse que nós deveríamos ouvir. Por sinal, nós acabamos buscando aquele que vive no meio dos que estão mortos. Esquecemos facilmente daquilo que Ele fez e daquilo que Ele prometeu. A gente esquece rapidamente, no meio de tantas notícias ruins, a gente esquece facilmente daquilo que a gente viveu antes de tudo isso, dos milagres de Deus, das promessas de Deus, sabe, das coisas extraordinárias de Deus que a gente viveu enquanto nós estávamos nessa prática de comunhão corpo a corpo. Nós esquecemos que aquele Deus, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, o mesmo Deus que derrotou o faraó, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que mandou o maná no meio do deserto, o mesmo Deus que fez jorrar a água da rocha, o mesmo Deus que abriu o rio Jordão, o mesmo Deus que disse haja e houve, o mesmo Deus que ordenou ordem no meio do caos, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó também é o meu e o seu Deus. A gente se esquece disso. E quando nós esquecemos, nós acabamos por viver uma vida mais de teoria do que de prática. Ou seja, nós somos daquele tipo de pessoas que acaba procurando aquele que está vivo entre os mortos. Procuramos o que está vivo entre os mortos. Procuramos aquele que está vivo entre os mortos. E em Lucas 24, não é muito diferente do que acontece hoje, porque essas mulheres foram ao sepulcro, levando essências aromáticas, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Essa pedra removida não foi removida pelo homem, essa pedra foi removida pelo próprio Deus. O próprio Deus removeu essa pedra. Então essas mulheres entram, mas elas não acham o corpo de Jesus. E logo elas ficam assustadas, elas ficam perplexas. E a Bíblia diz que no meio de toda essa situação aparecem dois homens com vestes resplandecentes. Essas mulheres ficam com medo. E normalmente esse tipo de medo aqui, que é um medo paralisante, esse medo não só deixa você muito angustiada, como rouba a tua paz, mas também a primeira coisa que acontece quando esse medo toma conta do teu ser, quando esse medo, sabe, esse medo que faz com que que tira os seus olhos do autor e consumador da fé e coloca os teus olhos nas coisas do mundo, sabe, quando essas mulheres olham buscando aquele que vive no meio dos mortos, quando elas olham que tem essa visão incrível, esses homens com vestes resplandecentes, quando elas têm essa visão, a Bíblia diz que elas abaixaram os olhos para o chão. No verso 5 que a gente acabou de ler, elas ficam com medo e abaixaram os olhos para o chão. E a bem verdade é que nós olhamos para o chão quando não temos mais esperança. A bem verdade é que nós olhamos para o chão quando temos medo. A bem verdade é que nós olhamos para o chão porque ficamos frustrados, ficamos envergonhados. É tipo, eu deveria ter acreditado, eu vivi tudo isso, eu presenciei tudo isso, eu tive grandes experiências, eu estava indo tão bem, mas agora eu não acreditei mais. Olha para o chão porque dentro de si tem a consciência de que, olha, eu deveria ter esperado, eu deveria ter aguardado o tempo, ou eu deveria ter voltado, sabe, eu deveria ter voltado, mas eu não voltei ainda. E agora quando eu ouço, quando eu vejo, quando eu vivo isso, agora a primeira coisa que eu fico envergonhado,
Eu me envergonho porque era para eu ter saído e eu continuo buscando. Era para eu ter terminado e eu continuo insistindo. Eu sou teimoso. E agora que essa teimosia foi revelada, agora que essa minha frieza e que esse comodismo foi revelado, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado porque agora foi revelado e justamente o que está acontecendo é que eu gostaria de ser reconhecido pelos homens e eu não consegui ouvir e reconhecer e receber esse reconhecimento humano. Eu fico envergonhado porque eu queria mesmo era ser aplaudido, eu queria ser aclamado e eu não estou vivendo isso. Eu só saio quando Deus me honrar, porque se Deus não me honrar, eu não vou sair. Na verdade, você continua buscando aquele que vive entre os mortos. Na verdade, você continua buscando aquele que vive entre os mortos. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu em Lucas 24 e acontece com a gente hoje, porque nós queremos buscar aquele que vive entre os mortos. Então talvez você não entendeu qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Talvez você ainda não entendeu a verdadeira imagem do Evangelho. Talvez ainda você não entendeu que a Páscoa fala de passagem. Sabe, você não pode encontrar aquele que está vivo no meio dos mortos. Porque esse que vive, que é o alfa e o ômega, ele não coabita com os mortos. Ele está vivo e vive com aqueles que vivem nele. Ele não reina sobre os mortos, ele reina sobre aqueles que vivem, porque ele veio chamar os mortos para a vida. Então ele chama os mortos que estão mortos no pecado e traz vida. Então quando eu olho para a Páscoa, eu não só olho para a passagem, mas eu também olho para a ressurreição, porque a Páscoa também chama-se vida. Eu preciso te lembrar de tudo isso. Porque é possível que você também tenha vivido tempos, esteja vivendo o tempo, você que está me ouvindo a mensagem e ouvindo esse sermão, é possível que você também, diante de todo esse cenário que você esteja vivendo, que nós estamos vendo, você simplesmente esqueceu das promessas, esqueceu daquilo que Ele disse e que Ele prometeu para você. E é para a minha vida, você também tenha se sentido envergonhado, pronto, aí não está acontecendo na minha vida, não está acontecendo na minha vida, porque eu sou daquele grupo que vive querendo quebrar paradigma e acaba quebrando a cara. Eu sou daquele grupo que quer ter a revelação, mas não quer o Deus revelado dentro de si. Sabe? E olhamos para o chão porque ficamos frustrados. Esquecemos daquilo que Ele disse, esquecemos daquilo que Ele viveu, esquecemos daquilo que Ele disse que viveríamos. E eu quero te mostrar um texto, e o texto diz, e o texto diz, olha, quando esses homens chegam, e esses homens olham, e esses homens dizem, esses homens com roupas resplandecentes, eles dizem, olha, por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Só que essa mensagem também vem carregada de esperança. Essa mensagem não vem só com uma chamada de atenção, mas essa mensagem também vem com uma carregada de amor, carregada de esperança, carregada de oportunidade para recomeçar, carregada de benefício, carregada de amor, sabe? E ele disse bem assim, olha, lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. Então você que está me ouvindo essa mensagem, você que está aqui comigo hoje nesse culto, eu quero em nome de Jesus encorajar você. Porque a Páscoa, o domingo de Páscoa, ou o Pessah, que tem a ver com passagem, tem a ver com passar por cima, tem a ver também com passagem de morte para a vida. Então, no meio de todo esse cenário que você e eu estamos vivendo, eu preciso fazer jus ao que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós hoje é: lembrai-vos de como, e que falou ainda na Galileia.
Lembrai-vos de como vos falou. E o que Jesus falou então? Jesus disse que eu vou tirar vocês das trevas e vou levar vocês para a minha maravilhosa luz. Foi Jesus que disse: lembrai-vos de como vos falou Jesus. Através de mim vocês terão vida eterna. Lembrai-vos do que falou Jesus, e ele disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Lembrai-vos de que falou Jesus, dizendo: olha, se você beber dessa água, da água que Ele é, se você beber dessa água, você jamais sede. Lembrai-vos, essa mensagem de Páscoa é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de paz, é uma mensagem que vai trazer vida para você. É o poder de Deus fazendo com que o Logos se torne rema, sabe? E o rema pode produzir vida dentro de você nessa noite. Lembrai-vos de como vos falou. Eu sou o verbo, disse Jesus. Eu sou o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Lembrai-vos de como vos falou. Aí talvez você tenha vivido dias de bastante medo, de bastante desinformação, de bastante tristeza, preocupada com a incerteza e com tudo que está acontecendo. Jesus disse: não tenha medo, tenha fé. Então eu preciso te lembrar: pastor, eu tenho medo. Então para de procurar aquele que vive no meio dos mortos. Tem alguém aqui na igreja comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Porque procura aquele que vive entre os mortos. Eu procuro aquele que vive no meio dos mortos quando eu tenho medo. Eu procuro aquele que vive no meio dos mortos quando eu vivo uma vida cheia de ansiedade, preocupada, sabe? Se ver, Ele habitou em nós, ou entre nós, para que eu e você pudesse ver a glória dele nessa noite. Então lembrai-vos de como vos falou. Ele disse: não tenha medo. Ele falou isso para Jairo: não tenha medo, Jairo, tenha fé. Jesus está falando para você nessa noite. Você que está me ouvindo, Jesus está falando para você: não tenha medo, tenha fé. Lembrai-vos de como vos falou Jesus, dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. Por que procuramos aquele que vive no meio dos mortos? Porque ele não habita no meio dos mortos, ele habita no meio dos vivos. Porque ele disse que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu preciso vos lembrar disso nessa noite. Jesus dizendo: dou-lhes a minha paz vos dou. Eu preciso vos lembrar. Talvez você esteja procurando uma vida de bastante realização, sabe? Só que C.S. Lewis dizia que se você procura uma religião que lhe deixa confortável, não procura o cristianismo, porque o cristianismo não vai lhe deixar confortável. Eu preciso te lembrar daquilo que Jesus falou. E Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu preciso te lembrar disso. Foi Jesus que disse, é Páscoa, é passagem. Foi Jesus que disse assim: vinde a mim todos vocês. Ele disse todos. Ele disse todos. Eu preciso te lembrar disso. Ele não disse alguns, ele não disse uma placa denominacional, ele não disse uma igreja, ele disse a igreja, ele disse todos. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele disse: vem, vocês acharão descanso para a sua alma. Eu preciso te lembrar de uma coisa. Você que está tão preocupado, está pesado, pastor, não estou aguentando. Eu preciso te lembrar do que Jesus disse: vem em mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Eu preciso te lembrar disso. Eu preciso disso. Que ele disse que ele tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Aleluia. Eu preciso te lembrar disso. A Páscoa então declara que não importa quão sombria ou quão sombrios sejam os dias que você esteja vivendo, não importa qual é o tipo de doença, sabe? Não importa qual é o tipo de dor, ou qual seja a dor, não importa qual é o caos, não importa qual é o cenário que você esteja vivendo, não importa se seja coronavírus, não importa se seja morte, não importa se seja malária, não importa se seja corrupção, não importa nada, não existe morte, a morte não vai reinar, não é o fim da história. A Páscoa é apenas a passagem de um tempo de caos para um tempo de bonança e um tempo de alegria. Não é o fim da história. Então, quando olho para a Páscoa, eu me alegro, porque a Páscoa está dizendo para mim: confia em mim. Jesus falando: confia em mim, porque eu venci a morte. Então, mesmo em dias de pandemia mundial, mesmo em dias tão incertos na economia, mesmo em dias tão difíceis, mesmo em dias tão ansiosos, mesmo em dias tão sombrios, mesmo em dias tão, sabe, e só notícias ruins, mesmo nesse cenário, você que está me ouvindo, mesmo nesse cenário, você pode experimentar uma paz que nunca passará. E essa Páscoa diz: confia. Essa Páscoa diz: confia. Essa Páscoa diz: aponte para Jesus. Ele é a paz que nunca passa. Eu estou falando para você que está me ouvindo, que há um escape para aqueles que não olham para trás, um descanso para aqueles que não param na caminhada. Temos no próprio Jesus a garantia: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, e o que eu faço então? Ele providenciou um cordeiro, o sangue foi aspergido, e o que eu faço então? Não coma o pão fermentado. Sabe para onde isso aponta? Isso fala sobre não nos contaminarmos com a fermentação do mundo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O cordeiro ele providencia. Eu vivo uma vida sem essa fermentação do mundo e fico pronto, preparado, com as minhas vestes prontas, porque a qualquer momento as trombetas soará e a igreja será arrebatada para sempre. Jesus é a nossa Páscoa. Então eu queria que você curvasse sua cabeça onde você está, fechasse os teus olhos nessa noite. Eu não sei como você tem vivido, se você tem caminhado longe de Deus, mas Deus em Jesus nos deu uma nova oportunidade. Então pode ser que você esteja voltando, pode ser que você esteja caminhando como os discípulos no
no caminho de Emaús, que decidiram voltar para Emaús, desiludido, decepcionado com as últimas pessoas que chegavam de Jerusalém. Já morreu tantas pessoas. O vírus vai contaminar todo mundo, vai todo mundo morrer. Talvez você esteja vivendo justamente como os discípulos no caminho de Emaús, caminhando para Emaús, apenas se lembrando: poxa, que saudade daquele tempo que eu ia para a igreja. Esse tempo não vai voltar. Dizem, estão falando que nunca mais a vida vai voltar mesmo. Talvez você esteja caminhando justamente como os discípulos a caminho de Emaús, decepcionado ou decepcionada com as últimas notícias que chegam diariamente. Mas é Páscoa. Há uma nova notícia fresquinha para você. A sepultura não conseguiu prendê-lo. A sepultura não pôde lidar com ele. A morte não pôde pará-lo. E acredite, ele está bem aí do seu lado, onde você está, caminhando com você nessa noite. Ele está nesse exato momento caminhando bem do seu lado, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Então é hora de você voltar e acreditar. As boas notícias chegaram. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele é o Emanuel. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Está me ouvindo, crente? Ele é o Deus conosco. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez pela tua visitação aqui. Deus, nós queremos te sentir, nós queremos que a tua presença seja revelada e manifestada em nós aqui neste lugar. Onde estiver um irmão, Senhor, ouvindo essa mensagem, que ele possa encontrar esperança, que ele possa encontrar socorro, que ele possa sentir o teu toque nessa noite. Aonde estiver um irmão, Senhor, que decidiu voltar para os teus caminhos e que toca no coração dele agora, Senhor. Toca no coração dele, toca no coração dela, onde ela está agora ouvindo essa mensagem. E que ela possa entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.